Quantas vezes você já aceitou fazer uma tarefa só para agradar aos outros e não para agradar a Deus? Será que você não está fazendo muito para Deus e pouco com Deus? Fica comigo aqui nesse vídeo porque a reflexão de hoje pode te libertar de um peso que não é seu. Já clica no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Deixe o seu comentário porque eu quero saber se esse vídeo fez sentido para você. Deixa lá o seu comentário, me edificou em tal ponto. Eu estou lendo um livro chamado Como Ter o Coração de Maria no Mundo, de Marta. Um livro sensacional, muito edificante, tem me ajudado muito, de Deus mesmo. Interessante que antes mesmo de começar a ler, Deus já vinha falando comigo algumas coisas que estão nesse livro. Eu vinha numa rotina bem atarefada, cheias de coisas para fazer, coisas de valores mesmo, coisas na igreja, mas todas essas coisas estavam me distraindo e eu não olhava para aquilo que era o propósito de Deus para minha vida. Deus vinha me mostrando algo, uma tarefa que eu precisava fazer, realizar, mas por conta de todas essas coisas que eu estava fazendo, eu não conseguia focar naquilo, na tarefa para a qual Deus estava me direcionando. Será que você que está me ouvindo, de repente não está vivendo a mesma situação? Por que que a gente se sente assim às vezes? Talvez você esteja vivendo algo dessa maneira, como eu disse, e eu espero poder ajudar de alguma forma aqui nesse vídeo. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, vamos lá, 9, 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Salomão está aqui num enigma muito grande, tentando resolver alguns enigmas, coisas misteriosas que ele vê acontecendo no planeta Terra, e ele fala justamente sobre isso, as coisas que acontecem no planeta Terra. Quando você for ler, ou se você já leu, você deve ter notado que ele fala as coisas que acontecem debaixo do sol. Quando chega aqui no capítulo 9, versículo 10, ele nos dá essa orientação. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Eu gosto muito dessa versão de tradução, porque os tradutores usaram essa palavra, conforme. Então, tudo que vier à nossa mão para fazer, devemos fazer sim. Porém, conforme as nossas forças. Lembrando que somos limitados ao tempo e ao espaço. Deus nos fez assim. Para Deus não existe tempo e ele não é limitado ao espaço, mas nós, sim. Então, quando Deus nos designa alguma tarefa, quando Deus nos dá alguma tarefa, ou algumas, ele com certeza vai nos dar aquilo que nós podemos fazer conforme as nossas forças, as nossas limitações ao espaço e ao tempo. O porquê que nós entramos nessa vereda, nesse caminho de ficarmos atarefados e não fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração. Fazemos muito para Deus e pouco com Deus, muitas vezes. Primeira coisa, pelo menos que eu sentia, que acontecia comigo, é que eu queria salvar, abre aspas, o mundo, fecha aspas. Eu queria salvar o mundo, eu queria resolver as coisas. Por exemplo, está faltando alguém aqui para assumir, a liderança de missões e evangelismo. Então deixa comigo. Está faltando alguém aqui para preparar o estudo ou a dinâmica para tal dia. Então eu faço. Está faltando alguém, sabe? Sempre vai estar faltando alguém. E isso acabava enchendo a agenda, enchendo de tarefas, enchendo de coisas para fazer. E eu, como eu disse, sentia Deus falando para mim algo e eu não tinha tempo de fazer aquilo para o qual Deus estava me direcionando. Não tinha tempo, nem conseguia focar, não conseguia mentalizar aquilo, sabe? Enfim, empregar as energias. E há uma estatística que está aqui nesse livro que diz que 20% das pessoas dentro das igrejas fazem 80% do trabalho. Vou repetir: 20% das pessoas dentro da igreja fazem 80% do trabalho dentro da igreja. Então, 20% fica sobrecarregado.
20% dessas pessoas ficam cheias de coisas para fazer. Se pudesse ser um pouco melhor ou mais distribuído, se outros ceifeiros se prontificasse a fazer a obra, talvez essa carga dos 20% ficaria menor. Será que isso acontece aí na sua igreja? Eu acho que é só na onde eu congresso. Mas eu pontuei também o outro motivo do porquê nós acabamos vivendo nesse ativismo e perdemos às vezes o foco daquilo para o qual Deus nos chamou. É simplesmente aquele negócio de, porque eu gosto de fazer. Realmente, todas essas coisas que eu falei que eu me ofereci para fazer e que você também de repente esteja se oferecendo, são coisas que você gosta. Geralmente são coisas que nós gostamos, nós nos identificamos com essas coisas. Então nós queremos fazer. Por que não? Mas nem sempre aquilo que nós gostamos seja a tarefa que Deus está nos direcionando para fazer. De repente você gosta de tocar teclado, gosta de tocar ou cantar no ministério de louvor, mas também gosta de pregar. Tudo bem, uma coisa aí muito provavelmente não vai interferir na outra, ou pode sim interferir, porque de repente Deus chamou você, e só você e Deus que vão saber essas coisas. Vou dar um exemplo. O Deus chamou você para tocar no ministério de louvor. Porém, você gosta sim de pregar, e outras igrejas começam a chamar você para pregar justamente nos dias e nos horários das reuniões da sua igreja. Mas você gosta de pregar e sabe que isso pode e vai edificar outras vidas. Por outro lado, você tem a certeza que Deus chamou você primeiro para louvar. Só que você começa por conta dos convites e até porque as pessoas falam: olha, vai lá, você prega muito bem, então vai lá, fala da palavra de Deus. E por fim, você não vive aquilo para o qual Deus te chamou. Quer ver outro exemplo? De repente você gosta de trabalhar na mídia, no som e imagem, mas também gosta de trabalhar com as crianças no departamento infantil. Então, o que que você deve fazer? Deus te chamou para trabalhar aonde? Ou onde, em primeiro lugar? No departamento infantil ou na mídia? Porque os dois não vai dar para fazer, muito provavelmente. É claro que a igreja que tem um capital humano, igrejas grandes, que tem muitas pessoas e dá para fazer aquelas escalas de um mês, é maravilhoso. Mas numa realidade de uma igreja ou uma congregação pequena, não tem tanto capital humano assim, e então, às vezes não tem tantas pessoas à disposição para tal. E um outro motivo é simplesmente pelo fato de, eu posso fazer, mesmo que eu não goste, mas eu posso fazer, está ali no meu poder fazer tal coisa. Mas eu estou percebendo que pessoas não fazem, por exemplo, você fala isso. Olha, Júnior, realmente, é uma coisa que eu nem curto muito fazer, eu vejo que não é o meu chamado, mas eu estou vendo que outras pessoas não estão dispostas a fazer, então eu preciso ir lá fazer. Por exemplo, ficar cuidando dos carros, ficar na recepção. Se não tem outra pessoa, então eu vou lá fazer. Existem várias situações em que nós simplesmente fazemos porque nós podemos fazer e outra pessoa não pode. De repente, assim, nós estamos no 20%, você que está assistindo, e o outro 80% não pode. Isso, de repente, não pode mesmo, porque não dá tempo, porque está no trabalho, está no estudo. De repente, não dá mesmo. E aí a gente aceita todas aquelas tarefas e cargas e cargos que não é o propósito que Deus nos confiou. Eu ouvia muito uma história de uma professora, a professora Idenir, lá na Faculdade Batista Teológica, nos anos 2000. Foi quando eu fiz um curso de liderança ministerial. Contava uma história de um aluno que fez um trabalho que o professor pediu. Aliás, ele entregou um trabalho excelente, mas não foi o que o professor pediu. O trabalho realmente estava excelente. E o professor colocou assim, ó: seu trabalho está excelente, mas sua nota é zero, porque você não fez o que eu havia proposto. O que eu quero dizer é que nas nossas vidas nós agimos dessa maneira muitas vezes para com Deus, porque nós fazemos um excelente trabalho. Deus começou a falar isso comigo. Você está fazendo um trabalho legal, um trabalho bom, mas não é isso que eu pedi para você. E começou a falar mesmo no meu coração, no meu ouvido. Eu perguntei para minha esposa, falei, será que é isso mesmo? E um outro motivo é justamente porque nós
queremos agradar aos outros? Foi aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Às vezes nós só queremos agradar outras pessoas. Ah, porque alguém pediu, porque o meu pastor pediu, ou porque o meu líder pediu, ou porque aquela irmã que eu considero tanto, sabe? Ela pediu. Então eu vou fazer essa tarefa. Às vezes é chato mesmo dizer não. Nós não queremos dizer não para os nossos irmãos, e muito menos para a obra do Senhor. Mas muitas vezes a nossa carga está muito cheia. E tem um exemplo extraordinário que é de Moisés. Moisés queria resolver o problema lá do povo, tipo, meio que salvar o mundo. Ele ficava julgando as causas das pessoas do amanhecer ao anoitecer. Era o dia todinho. E olha que Moisés cresceu, foi ensinado em uma das melhores escolas daquela época, que é a escola egípcia. Mas precisou um homem, um pastor, o sogro dele falar para ele assim: meu, desse jeito você vai desfalecer, você vai morrer, você vai pirar desse jeito, você não vai aguentar fazer tudo isso sozinho. Seleciona uma galera aí que você sabe que são pessoas boas, pessoas éticas, de moral, de caráter, que vão te ajudar nessa tarefa. Você fica só com as causas mais difíceis para você resolver, para você tratar e julgar. Sendo assim, Moisés aceitou o conselho do sogro dele. E assim é nas nossas vidas. Se a gente achar que a gente deve e pode fazer tudo, meu, não vai dar. Não vai dar, é igual aquele meme lá, não vai dar. Simplesmente. O que podemos fazer? Podemos delegar algumas coisas. De repente alguém te chamou, você ora, pergunta para Deus e fala: Deus, direciona uma outra pessoa, mostra até para mim uma pessoa que possa fazer esse trabalho, ou traga pessoas, se não tem ninguém aqui, traga pessoas que possam fazer esse trabalho, porque eu já estou ocupado com isso daqui. Muitas vezes realmente são demandas verdadeiras, coisas que estão lá para a gente fazer, que precisam ser feitas, mas nós devemos fazer aquela pergunta: será que foi para isso daqui que Deus me chamou? Porque eu sou limitado ao espaço e ao tempo. Se Deus me deu uma tarefa, me deu um propósito, eu preciso focar nesse propósito. E aquela outra situação, a igreja é dele, a igreja é do Senhor. Ele é o gerente. Ele sabe quem ele deve pegar daqui e colocar nesse cargo, de lá colocar aqui. Esse daqui, ele que ajusta as peças, entendeu? Nós somos apenas peças, instrumentos na mão do grande Deus. Vou dar só um outro exemplo para fechar aqui essa parte. Eu gosto muito de quando eu escutei a Helena Tanuri, que foi do Diante do Trono, dizendo que as pessoas falam para ela: por que você não grava CD? Vai gravar CD, mulher. O André gravou CD, a Mariana gravou CD, a Nívia gravou CD. E por que você não faz? Ela falou: porque Deus me chamou para pregar, para levar a palavra, para dar palestra, para, sabe, pro ensino. Eu não preciso gravar só porque os outros fizeram. Eu acho muito bonito, acho muito interessante isso. Às vezes a gente se confunde porque outras pessoas estão falando. Você vai fazer uma tarefa que não é o trabalho para o qual Deus te chamou. E o resultado de tudo isso, de todas essas coisas que eu falei, esse negócio de querer salvar o mundo, mas eu posso fazer, está aqui no meu poder, está nas minhas mãos, eu consigo fazer. E fazer para agradar os outros. O resultado disso é um ativismo tremendo, cansaço, estresse, desânimo. Isso nos leva ao desânimo. Aqui no livro também fala sobre isso. E nós vemos situações assim na Bíblia também. Sensação de inutilidade, porque lembra aquele negócio de querer salvar o mundo e você quer resolver tudo, fazer tudo e não consegue porque está limitado ao tempo e ao espaço? As suas habilidades também são limitadas, assim como as minhas são. Eu não tenho todas as habilidades do mundo, minhas habilidades são limitadas. Então isso vai nos trazendo uma sensação de inutilidade, de não consigo fazer. E é daí que vem o desânimo. Isso nos leva também a uma falta de tempo para o devocional, aquele momento de intimidade com Deus e de buscar essa intimidade, que ela deve ser 24 horas por dia, mas nós, desse jeito, com esse ativismo, não temos tempo para isso. Tempo para ouvir Deus falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu te faça, Senhor? Para Ele direcionar. Mas, irmão, irmã, querido, isso não fica assim. Há solução. Qual que é a solução, então, Júnior? Primeiro, estar aos pés de Jesus. O doutor Lucas, na biografia que ele escreveu sobre a vida de Jesus, relatou lá no capítulo 10, versículos 38 ao 42, a história de Maria e Marta, uma breve história, onde Jesus foi com seus discípulos na casa de
Marta, fazer uma refeição. E é claro, onde Jesus chegava, ele começava a ensinar. As pessoas sentaram ali aos pés de Jesus e Maria, irmã de Marta, sentou aos pés de Jesus também. Porém, Maria estava distraída com muitas coisas, com muitas tarefas. Ela precisava, obviamente, atender toda aquela demanda. As pessoas foram na casa dela para fazer uma refeição, para fazer um culto. Ela queria atender da melhor maneira. Principalmente, Jesus estava na casa dela, então ela queria atender de uma forma excepcional. Então ela viu Maria sentada aos pés de Jesus. Aliás, nesse período, numa reunião onde tinha homens ali, só os homens poderiam sentar ali para aprender. Era incomum uma mulher sentar junto para poder aprender. Marta chegou e falou assim: Jesus, o senhor não está vendo? Fala para Maria vir aqui me ajudar. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, você anda ocupada, ansiosa com um monte de coisa, sendo que uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Em algumas versões está escrito: escolheu a melhor parte. E qual é essa parte de Maria? Ela estava sentada aos pés de Jesus. Não adianta eu querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não sentar para ouvir o que Jesus quer de mim. Com certeza, Maria ela estava aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, para que ela pudesse, então, viver a palavra de Deus. Não adianta ela querer resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e não sentar para ouvir Jesus. É isso que nós devemos. Eu falei agora há pouco sobre a pergunta: Deus, o que queres que eu te faça? Pergunta isso para Deus, pois uma coisa só é necessária e é a boa parte, ou a melhor parte, como dizem algumas versões nessa mesma passagem que eu acabei de citar. Conclusão, queridos e queridas que estão assistindo este vídeo: Jesus não diz que nós não devamos trabalhar. Pelo contrário, o biógrafo também da vida de Jesus, chamado Mateus, capítulo 9, versículos 37 ao 38, ele relata ali que Jesus disse: olha, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, rogai ao Pai, o dono da seara, para que ele mande ceifeiros para trabalhar. Então, sim, nós devemos trabalhar, mas aqui está apresentada também outra solução. Vamos rogar ao Pai, pedir ao Pai para que ele envie mais ceifeiros, mais trabalhadores. Eu gosto muito de um versículo em Salmos 32, 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deve seguir. Deus falando isso para nós, Deus falando isso pro salmista e vale para nós. Olha, pensa, Deus falando assim para você: eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Só porque muitas vezes nós não nos colocamos aos pés de Jesus para perguntar: o que o Senhor quer da minha vida? O que eu devo fazer? E aí nós ficamos com aquela cabeça cheia de coisa, não conseguimos nos concentrar nem em uma, nem em outra, e a nossa vida vai ficando cheia. Para finalizar mesmo, esse vídeo ficou grande, mas eu queria falar isso para vocês. Vou ler uma frase do livro, onde diz assim: não se engane, Satanás gosta de usar nossa agenda sobrecarregada, nossos corpos estressados e nossas desordens emocionais para construir obstáculos à intimidade com Deus. Por essa razão, é preciso olhar com cuidado cada pensamento, sentimento ou atividade que diminui nossa vontade de ter uma amizade íntima com o Senhor. Se foi edificante para você ou se você acha que pode edificar outras pessoas, deixa o seu like, comente, compartilhe com essas pessoas que você conhece, que precisa ouvir isso, e graça e paz a todos.